Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à nossa meditação da Palavra de Deus no Santo Evangelho, a boa notícia que Jesus nos revela. Quero acolher a sua presença, agradecer a você de tantos lugares que me acompanham todos os dias. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Faça a sua inscrição aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem. Isso é muito importante para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas e assim a palavra de Jesus chegar a mais corações. Nesta quarta-feira, dia 28 de maio, queremos ouvir o Evangelho de João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, e por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, nós continuamos ouvindo esse discurso de despedida de Jesus em que ele anuncia a vinda do Espírito Santo. Estamos nos preparando para a festa da Ascensão do Senhor no próximo domingo e depois, na outra semana, a festa de Pentecostes. O Espírito Santo que é tão importante na nossa vida, mas acima de tudo na missão da igreja. É o Espírito Santo quem conduz esse Espírito da verdade que Jesus anuncia hoje. Porque para que nós possamos conhecer a verdade que é Jesus Cristo, precisamos ser conduzidos pela luz do Espírito Santo. Com os apóstolos aconteceu assim. Enquanto eles estavam com Jesus, eles não tinham clareza de quem era o Senhor, de tudo aquilo que estava acontecendo, de tudo aquilo que Jesus estava já realizando no meio deles. Mas foi depois, com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, que a ficha caiu, que eles tomaram consciência de todo o plano de salvação que Jesus havia realizado. Mas foi o Espírito Santo quem recordou e quem esclareceu tudo, quem explicou tudo aos discípulos. E, através da revelação do Espírito Santo, eles puderam anunciar essa verdade e essa verdade chegar até nós hoje, 2000 anos depois. Por isso, a gente diz que o Espírito Santo é o grande protagonista dos nossos tempos, porque é Ele quem nos conduz ao conhecimento da verdade. E por isso nós precisamos tanto do Espírito Santo, porque só pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, não somos capazes de contemplar a verdade revelada por Deus. E por isso precisamos ser iluminados, precisamos que o Espírito Santo nos ensine todas as coisas. E por isso, no nosso caminho de fé, nesse aprender as verdades de Deus, precisamos da ação do Espírito Santo, porque a nossa razão, o nosso entendimento chegam até certo ponto, mas depois dali nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. E é por isso que, desde já, nos preparamos para a festa de Pentecostes, para que o Espírito Santo faça parte da nossa vida, que ele não seja um ilustre desconhecido, um hóspede desconhecido da nossa alma, mas para que o conhecemos, nós possamos usar e abusar dos seus dons, para que esse Espírito Santo abra a nossa mente e nós possamos compreender
toda a verdade de Deus. E nós cristãos somos chamados a sermos luz e a deixar que a luz da verdade ilumine a nossa vida. No mundo de tanta mentira, de tanta falsidade, de tantas notícias falsas, como nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos ajude também a desejar a verdade, a querer a verdade, a trabalhar somente na verdade. Às vezes a mentira entra na nossa vida, começa com aquelas pequenas mentirinhas, as coisas que nós achamos inofensivas e infelizmente nós vamos nos habituando a viver na mentira, sendo que a vida de muitas pessoas se transforma numa grande falsidade. A pessoa passa a acreditar naquela mentira e por isso precisamos do Espírito da verdade, para que esta verdade oriente os nossos passos e que, mesmo que doa, mesmo que tenhamos que arcar com as consequências, nós possamos trabalhar na verdade. Peçamos que o Espírito Santo nos ajude a viver na verdade e a contemplar a verdade que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor nosso Deus, nós invocamos a presença do Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos revele toda a verdade. Como é difícil compreender muitas coisas da nossa fé e por isso nós precisamos da luz do Espírito Santo. Por isso, vem em auxílio da nossa fraqueza e socorre-nos com a luz da verdade, ó Divino Espírito Santo. E que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, aqui do Canadá, da região de Banff, no estado de Alberta, eu mando meu abraço e o meu desejo para que você tenha um dia verdadeiramente abençoado e feliz. E fique sempre com Deus.